Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás de um dos eventos mais intensos e, sem dúvida, destrutivos da natureza, os tornados. Mas olha, para a gente entender de verdade o que é um tornado, não vamos começar pelo início. A gente precisa começar pelo poder dele, que é uma coisa impressionante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Essa aqui é a escala Fujita-Pearson. Pensa nela como uma régua que mede o nível de devastação. Ela vai desde quebrar alguns galhos de árvore até literalmente varrer casas inteiras do mapa sem deixar nada na fundação. É de arrepiar. Ok. Então a grande pergunta é, como é que a nossa atmosfera consegue cozinhar algo com uma força tão absurda? Quais são os ingredientes dessa receita para uma tempestade perfeita e perfeitamente violenta? E por mais complexo que pareça, essa receita toda precisa basicamente de dois ingredientes atmosféricos principais. Só dois. Primeiro, a gente precisa de combustível. É o que chamamos de instabilidade convectiva. Imagina o ar super turbulento subindo com uma velocidade incrível. É isso que forma aquelas nuvens de tempestade gigantes, as cumulonimbus. Esse é o motor de tudo. Mas só combustível não cria um tornado. Precisa do ingrediente secreto. E esse é o cisalhamento do vento. Ou, como se ouve muito por aí, wind shear. É esse fenômeno que vai dar o giro, a rotação que é a alma de um tornado. E o mais interessante é que, às vezes, a gente consegue ver os efeitos do cisalhamento do vento lá no alto, muito antes da tempestade se formar. Dá uma olhada nessas nuvens, as cirrus uncinus. Tá vendo essas caudas de gelo todas esticadinhas? Isso acontece porque o vento, em diferentes altitudes, sopra com velocidades diferentes. É uma pista visual que o céu nos dá. Agora vamos ver como tudo isso se encaixa. Esses ingredientes se juntam num tipo especial de tempestade, uma verdadeira fábrica de tornados, conhecida como supercélula. Uma supercélula não é uma tempestade comum, daquelas de verão, não. Ela é um motor super organizado que fica girando sem parar e pode se sustentar por horas a fio. É literalmente a fábrica que produz os tornados. Certo, então a gente tem essa tempestade gigante girando lá em cima. Mas como é que isso vira aquele vórtice concentrado que toca o chão? A transformação é simplesmente fascinante. E aqui a gente vê o processo de forma brilhante. Primeiro, o cisalhamento do vento cria um tipo de rolo de ar girando na horizontal ali perto do chão. Aí vem a supercélula com aquela força de sucção para cima e levanta esse tubo. Quando ele fica na vertical, ele vira uma coluna giratória larga, o mesociclone. E é quando esse mesociclone se aperta e se estica para baixo que nasce o tornado. O ponto crucial aqui é o seguinte: conforme o ar é puxado para dentro dessa coluna que já está girando, ele gira cada vez mais rápido. É exatamente o mesmo princípio da patinadora no gelo. Quando ela encolhe os braços, ela gira numa velocidade muito maior, certo? A física por trás é a mesma. Ok, agora que a gente já entendeu a receita, como essas ameaças são identificadas antes ou bem no momento em que estão acontecendo? Bom, o sinal mais óbvio, claro, é a imagem clássica da nuvem funil. Aquela coluna de gotículas de água e destroços descendo da base da tempestade. E um detalhe importante, só vira oficialmente um tornado na hora que toca ao solo. Mas muito antes de ser visível, uma supercélula muitas vezes já entrega o jogo no radar do tempo. Os meteorologistas procuram por uma assinatura bem característica, o eco-engancho. Essa imagem mostra a chuva se enrolando em volta do centro da rotação da tempestade. Quando isso aparece, é um sinal de alerta máximo. E vale sempre lembrar, isso não é só coisa de filme que se passa nos Estados Unidos. Tornados também acontecem aqui no Brasil, viu? Principalmente nas regiões sul e sudeste, onde as condições perfeitas podem se alinhar. E justamente por ser um fenômeno que pode ocorrer por aqui, saber essas regras de segurança é absolutamente fundamental. É sobre se proteger e proteger quem está por perto. O procedimento é claro. Procure abrigo imediatamente, de preferência um porão ou um cômodo interno sem janelas. Fique debaixo de algo bem forte, como uma mesa pesada, e o mais longe possível de janelas. Se estiver do lado de fora, deite no chão numa área mais baixa, como uma vala, e proteja a cabeça e o pescoço com os braços. E assim a gente termina onde começou, na escala do poder de um tornado. A diferença é que agora a gente tem uma ideia bem melhor da dança atmosférica tão complexa e precisa que dá origem a ele. E fica aqui um pensamento final para a gente refletir. Sabendo que é preciso um equilíbrio tão preciso, quase delicado, de ingredientes atmosféricos,
o poder de destruição de um tornado se torna mais ou menos assustador? É curioso pensar que tanto caos nasce de uma receita tão específica, previsível e ainda assim tão absurdamente poderosa.